Em nome de Jesus. A palavra diz em Lucas 6:38: Disse-lhe Jesus: dei e lhe será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, será dada a você. Quem quer essa medida aí, dá glória a Deus. Pois é a medida que usarem também será para medir vocês. Isso é muito poderoso, que o apóstolo Paulo, ele nos impulsiona a entender sobre essas coisas na nossa vida. Que a mesma medida que nós possamos medir as pessoas, temos a mesma consciência que essa mesma medida é que nós vamos ser medidos, amém? Então olha para você e fala assim: cuidado. Mas sério, fala cuidado. A forma que você está medindo os seus irmãos, amém? Que o texto diz que a mesma medida que você mede é a mesma que nós vamos ser medidos em nome de Jesus. O apóstolo Paulo ajuda muito em suas cartas a entender o real significado da prosperidade bíblica. É aquilo que nós estamos falando aqui esses dias, sobre prosperidade que vem dos céus, amém? E eu creio que essa prosperidade está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Você crê nisso, querido? Em Filipenses 4:19 diz assim: Ele nos deixou uma poderosa oração e testemunho, que é essa: e o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Você crê nisso, irmão? Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Creia nas promessas de que Deus suprirá plenamente a nossa necessidade. E entenda que essa verdade central da prosperidade bíblica enfatiza a confiança em sua providência, que é a base da nossa fé. E é interessante que quando ele fala sobre isso, quando nós entendemos que Deus é quem traz a prosperidade sobre a nossa vida, é Deus que derrama e providencia tudo na minha casa e na sua casa, na minha vida e na sua vida. É Ele que dá, Ele que tira, é Ele que levanta, Ele que abate, amém, querido? Quando nós entendemos isso, nós podemos amanhecer tranquilo, porque o Deus que nos chamou já preparou tudo, amém, querido? Eu gosto desse exemplo aqui. Quem tem uma criança aí? Zoe, amém? Quando Zoe acorda de manhã, ela não acorda e fala assim: será que tem comida hoje, papai Bruno? É assim que ela fala? O que é que ela fala? Me dá que eu estou com... Ela não se preocupa, por quê? Porque ela sabe que o pai já preparou. Quem está entendendo o que eu estou te falando, irmão? Fala para você, irmão, pode amanhecer tranquilo amanhã. Fala para você, irmão, pode amanhecer tranquilo amanhã, porque teu pai já providenciou todas as coisas, amém, querido? É isso que Deus está falando com nós. Pode amanhecer tranquilo, porque o Senhor, o seu Pai, já providenciou todas essas coisas. Nós temos falado uma série de mensagens sobre prosperidade bíblica. Falamos sobre um coração rendido para uma vida sem estresse, uma fé em Deus que sabe a administração, os primeiros frutos e o impacto da gratidão. Falamos sobre liberdade espiritual, uma família abençoada. Falamos sobre generosidade e contentamento. Mas agora essa sexta mensagem fala é consagração e multiplicação. Repete comigo: consagração e multiplicação é o segredo para grandes decisões na nossa vida, amém, querido? Em João capítulo 6, a partir do versículo 1, coloca aí para mim, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: tomando 5 pães e 2 peixinhos, e olhando para o céu, deu graças e o partiu. E em seguida entregou os discípulos para que o servisse ao povo, amém? Pode deixar isso aí mesmo. Esse texto fala que uma grande multidão tem fome. Então Jesus, ele vira para os discípulos e fala assim: olha, alimentem. Eu disse: mas como, Senhor? 200 denários não era suficiente para alimentar essa multidão. Como nós podemos alimentar os discípulos, essa multidão? Então ele fala assim: olha, mas aqui tem uma criança com 5 pães e 2 peixinhos. Aí falou: traz aqui. Colocou na mão de Jesus, ele levantou, deu graça, abençoou, deu os discípulos, e disse que aqueles 5 pães e 2 peixinhos foi multiplicado de tal forma que todos se alimentaram, ao ponto de sobrar 12 cestos. Fala assim: 12 cestos. E aqui está a chave para uma grande decisão de prosperidade, que é o Senhor. Tomando os 5 pães e 2 peixinhos, olhando para o céu, deu graça e partiu. Em seguida entregou os discípulos para que servisse o povo. É como se Jesus dissesse: quando você traz primeiro para mim, eu abençoo e algo acontece. Fala comigo assim: algo vai acontecer quando eu entregar na mão dele. Sabe o que é? Multiplicação.
Muitas vezes nós queremos que Deus multiplique muito a nossa vida, mas não entendemos como isso é possível de acontecer no dia a dia. Muitas pessoas correm muito atrás hoje em dia, mas as coisas não acontecem, não fluem. Eu vejo as pessoas cansadas nessa ansiedade de conquistar ou multiplicar aquilo que ela deseja, seja a conta bancária, multiplicar a sua vida espiritual, mas parece que as coisas não fluem. Não é assim ou não é, Júlio? Está sempre travado, está sempre bloqueado. Então primeiro temos que entender duas coisas muito sérias nessa noite. Primeiro, consagração bíblica. Consagração bíblica é separação. É alguém que foi separado exclusivamente para Deus e dedica a sua vida, coração, atitude e vontade ao Senhor. Quem está entendendo o que eu estou falando, irmão? Consagração significa separar do comum. Consagrar alguma coisa, consagrar alguém, é separar essa coisa, esse alguém, para tirar da zona do comum e levar para o sobrenatural. Quem está entendendo isso, irmão? Então toda vez que nós pegamos o nosso recurso financeiro, se é que nós queremos multiplicar, temos que primeiro o quê? Consagrar. Olha para o seu irmão e fala assim, ó, leve primeiro, leve primeiro para o Senhor. Consagre tudo aquilo que cai sobre a sua vida financeira a Deus. Como, Léo? Tirando do comum. Porque olha para mim aqui, querido. Quem sabe naquele contexto a palavra diz que tinha só homens, quase 5.000, gente. E quem sabe aquele fala assim, não, eu tenho um pouquinho de comida aqui, mas não dá para nada. Se eu der aqui não vai alimentar nem o meu colega, como é que eu posso alimentar? Então eu vou ficar quietinho aqui no meu canto. Mas apareceu uma criança e fala assim, olha, eu vou tirar meus 5 pães e 2 peixinhos do comum, mano. Então eu vou colocar ele aonde? Na mão de Jesus. E quando ele consagra, separando, tirando do comum, daquilo que todo mundo faz, que é guardar para si primeiro, aí a multiplicação começa a acontecer. Quem está entendendo o que eu estou falando, irmão? Agora fala assim comigo, eu vou sair do comum. Então se eu quero sair do comum, eu preciso o quê? Consagrar tudo aquilo que vem sobre a minha vida, sobre a minha história. Eu lembro isso aqui muito forte no meu coração, irmão. Antes de eu aceitar Jesus, eu tinha uma crise muito grande com dízimo. Então eu tinha uma certa chateação com um determinado pastor, por quê? Porque eu achava que ele levava o dinheiro da minha mãe. Quem já pensou assim, irmão? Eu já, estou te falando. Falei, rapaz, esse cara aí, não vai pegar esse cara aí, velho. Esse pastor pega o dinheiro da minha mãe e leva todinho. Obrigado, meu filho. Aí eu falei assim, rapaz, quando esse cara sair daqui de casa, eu vou pegar esse cara. Mas Deus é tão bom, me cegou meus olhos, não aconteceu nada. Mas quando eu entreguei a minha vida ao Senhor, a primeira coisa que eu decidi foi o quê? Fala aí comigo, a primeira coisa que Jesus falou comigo, você vai dar o dízimo. Eu falei, não é possível, tem que ser Deus, irmão. E é interessante que eu não queria dar, por quê? Porque eu queria ter, amém, querido? Quem quer ter, levanta a mão aí. Irmão, a nossa vida é isso, a gente não quer dar porque a gente quer. E toda vez que a gente quer ter, quer segurar, nada tem. Então toda vez que eu segurar, nada eu. Mas a partir do momento que eu ouvi aquela voz, eu falei assim, ó, primeira coisa, dá o dízimo. A minha vida começou a multiplicar. As coisas começaram a se encaixar, amém, querido? E é isso que eu quero que você entenda nessa noite. Tudo aquilo que é consagrado para Deus, é apresentado ao Senhor, começa a fazer sentido e multiplicar na nossa vida, amém, querido? Então consagração é viver separado para Deus, em obediência, pureza e propósito. Isso é consagrar. Segunda coisa, multiplicação bíblica. Multiplicação é o princípio pelo qual Deus aumenta, expande e gera fruto além do natural. Repete comigo, é aquilo que Deus expande, aumenta e gera fruto além do natural, querido. Então multiplicar não é só ter mais, é Deus aumentar aquilo que Ele já te deu, amém, querido? Então multiplicação é isso, é Deus pegando o pequeno e fazendo ser grande. É Deus pegando aquilo que não é suficiente e fazendo o quê? Transbordar. É isso que o texto está falando. Ele pegou aquilo que parecia ser insuficiente para a multidão e na mão de Jesus ele fez o quê? Transbordar para todos à sua volta, querido. É isso que a palavra está nos ensinando. Que quando nós trazemos o primeiro para o Senhor, quando nós servimos primeiro, quando nós entregando primeiro, Deus é que providencia tudo na nossa vida. Meu Deus, alguém entendeu? Deus que providencia tudo na nossa vida, amém, queridos? É isso que a Bíblia está falando. Então a Bíblia mostra multiplicar em várias áreas. Multiplicar pessoas, quando ele disse para Abraão, ó, eu vou fazer de você uma grande
nação. E então precisa de se atender. Por que Deus começou a mudar o destino daquela multidão através daquele jovem? Porque Deus quer multiplicar tudo aquilo que Ele nos dá, amém, querido? Mas muitas vezes nós queremos ser alimentados, queremos ter mais, e a nossa vida não flui por causa de uma coisa, porque Deus precisa mudar primeiro o nosso coração. Eu estou falando de finanças em todas as áreas. Tem muita gente que quer uma casa organizada. Quem quer? Levanta a mão aí. Mas não consegue ajudar a organização na casa de Deus. Tem muita gente que quer um casamento abençoado, mas não consegue ajudar uma família a ser abençoada. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então muitas vezes Deus quer mudar o coração para mudar a nossa história. A palavra diz que existia uma mulher viúva e ela só tinha um dia de alimento em casa. E aí chega um homem de Deus, fala assim: faz um pouco para mim. Como é que alguém que só tem um dia de alimento e chega aí e fala assim: me dá um pouco? Será que eu e você daríamos? Hein, gente? O que é que Deus está ensinando para ela? A situação que você está vivendo nas suas finanças é reflexo do seu coração. Então Deus não poderia mudar as finanças dela se não mudasse o quê? Os princípios daquela mulher. Então você dá primeiro para mim. E quando ela deu para o profeta, ela disse: volta para casa. E agora não vai acabar mais nada. Quem está dentro, estou te falando. Por que não vai acabar? Porque consagrou primeiro a Deus. Porque consagrou primeiro ao Senhor. Olha para mim aqui, meu irmão. Entregar na obra de Deus, na casa de Deus, não é perder, é consagrar. É fazer crescer. É fazer multiplicar. Quem está entendendo o que eu estou te falando? Então é isso que nós temos que declarar esses dias, irmão, que o Senhor vai multiplicar nossas finanças, amém, querido? Eu tenho certeza que nesse final de ano Deus vai multiplicar tudo aquilo que cair no seu bolso. Agora eu falei: por que, irmão Léo? Repete: por que, irmão Léo? Porque você vai dar primeiro. Vou repetir: porque você vai dar primeiro. Aí, irmão, você entende o que eu estou te falando? Então toda vez que nós consagrarmos alguma coisa a Deus, é nesse sentido, é oferecer o primeiro a Ele, é dar a primazia, é falar para Ele: Senhor aqui, o Senhor mais importante na nossa vida. E o que foi levado para Deus primeiro em adoração, irmão, vai multiplicar depois. Tenha certeza disso. Tudo aquilo que é levado para Deus vai ser multiplicado depois. Se você levar suas finanças para a casa do Senhor, vai ser multiplicado depois. Olha para mim, se você vir para a casa do Senhor, Deus vai multiplicar a fé na sua casa depois, com seus filhos, com seus netos. Meu Deus, amém, pega isso, irmão. Isso é multiplicação, querido. Quem entrega primeiro, Deus multiplica depois. Mas não está querendo tirar primeiro para depois entregar, não serve. Olha para mim aqui, querido. Deus abençoa o pouco, mas não o que sobra. Quem está entendendo o que eu estou falando? O pouco Deus abençoa, mas não o que sobra. Quando eu trouxe um pouquinho, Deus deu graça e abençoou. E foi o que? Multiplicado. Mas o que sobra, o Senhor não recebe. Então a pergunta que fica no meu coração é: o que nós estamos entregando ao Senhor? A primícia, mesmo sendo pouco, ou só o que sobra? E nessa noite eu quero te desafiar a isso, irmão. O ano ainda não acabou. Vou repetir: o ano ainda não acabou. E tem coisas que podem ser multiplicadas na sua vida, na sua história. Mas se você trazer primeiro, se você entender isso, se você compreender esses princípios bem claros na palavra de Deus, e se você trazer primeiro, irmão, para a casa de Deus, Deus vai tirar a tristeza da sua vida. Deus vai tirar a ansiedade da sua vida. Por isso que em Mateus 6,33 diz assim: buscai primeiro o reino dos céus e a sua, e as demais coisas. Deus está mentindo, irmão? Se você buscar primeiro o reino dos céus, tudo o que você precisa, Ele trará para a sua vida. Se você buscar primeiro aquilo que é a vontade de Deus para a sua história, Ele vai trazer tudo aquilo que é necessário para a sua caminhada, irmão. Então, eu fico imagina os discípulos, querido. Imagina os discípulos. Aleluia. Imagina os discípulos falando assim: olha, é pouco pão, é pouquinho. Ó,
divide com o André aí, mas tira só um pedacinho, para não poder terminar, entendeu? Ó, e outra coisa, lembra do seu irmão, não é assim que a gente fala? Para ir para terminar, irmão. Imagina quando chega perto do farelo, não terminou. Quando ele olha, mais pão, mais barriga cheia. Quem estava no churrasco no estacionamento ontem aí, irmão? Quem estava? Rapaz, David. Eu falei, essa carne não vai dar lá no melo. Rendeu carne que sobrou na geladeira, irmão. Quem está entendendo isso? Por quê? A gente foi repartindo o quê? Primeiro para os outros. E Deus foi suprindo nossas necessidades. Amém, querido? O milagre não acontece na mão dos mestres. Acontece na sua mão. Olha para você, está assim, o milagre que Jesus quer fazer não vai acontecer na mão dele, vai acontecer na sua mão. Quem está entendendo isso, irmão? Ele só deu graça e colocou na sua mão. O que é que ele está dizendo? Aquilo que ele quer repartir está com você. Quem está entendendo isso, irmão? Aquilo que ele quer derramar no mundo está com nós, está com você, está conosco, querido. Aquilo que Deus quer derramar na Queimadinha, na Fraga, no Geórgia, em qualquer lugar, Joélio, está com você, querido. A decisão é nossa. Se nós vamos repartir primeiro, ou vamos reter primeiro. Aleluia. Então tem 3 coisas que nós possamos aprender nessa noite com essa palavra. Primeiro, precisa ser consagrado antes de poder ser multiplicado. Então Jesus tomou o pão, deu graça e o repartiu entre o que estava sentado, tanto quanto queria, e fez o mesmo com os peixes. Vimos nessa série que nós estamos vivendo esses dias que, se nós não esquecermos de entregar ao Senhor a primazia, nada nos falta. O que é que Deus quer, irmão? Que nós entregamos 10% de tudo aquilo que cai na nossa mão. Quem está comigo aqui, irmão? O 10% tem que ser entregado primeiro. É a primeira coisa que nós temos que entender. Se chegou na nossa mão, eu preciso consagrar o que eu tenho, separar para quem? Para quem? Para Deus. E como é que eu consagro aquilo que cai sobre a minha mão? Entregando primeiro para Ele. Então o dízimo não é só uma coisa que a igreja precisa, é um princípio a ser seguido, querido. Você entende o que eu estou te falando? O dízimo não é só uma coisa que a gente precisa urgentemente, não. É um princípio que é estabelecido por Deus. Para quê? Para Deus não, para você, para mim. Por quê? Como é que eu faço para proteger aquilo que Deus me deu, consagrando a Ele? Quem tem filho aí, levanta a mão. Por que você tem certeza que ele está guardado? Porque ele foi apresentado a quem? A quem? A quem? A quem? Então ele está seguro. Porque ele foi separado para ele primeiro. Quem está entendendo? Então se eu quero ter uma finanças que multiplique, está guardado, eu preciso entregar primeiro para Deus. Seguir os princípios que Deus estabelece sobre a minha vida. Quem está comigo aqui? Apenas Jesus pode abençoar, querido. É através dos primeiros 10% que muitas vezes retém. Olha para mim. E às vezes quer fazer com aquilo que deve ser consagrado o que quer. Ou seja, daqui ou dali, não é assim? Tem alguém que conhece alguém assim? Não, eu vou pegar esse dinheiro e vou dar na igreja, não, que a igreja tem muito. Eu vou dar lá no centro de recuperação. Precisa ou não precisa de recuperação? Precisa. Mas quando você entrega lá, está protegido, irmão? Está consagrado? Está separado? Não está. Por quê? Porque não deveria estar lá? Não, porque você não fez o que tem que fazer, os princípios certos. Consagra primeiro, ele multiplica depois. Repete comigo, consagra primeiro e ele multiplica depois. Aleluia, querido. É isso que Deus quer fazer. Imagine como se os discípulos tivessem comido primeiro para repartir, irmão. Ia multiplicar? Não ia. Então primeiro ele fez o quê? Levou para Jesus. Apresentou a ele. Senhor, para aqui tudo que nós temos é pouco. Ele falou assim, não, calma, não é pouco não. Tudo que eu preciso é abençoar. Quem está entendendo? Tudo que eu preciso é liberar a bênção sobre vocês. O que a palavra diz? Eu já abençoei vocês com toda a sorte nas regiões celestiais. O que é que eu preciso? Só seguir os princípios. Quando você segue os princípios, a bênção desce. Quando você segue os princípios, a bênção desce. Quem está entendendo com isso? Amém, querido?
Quando vem que você segue o princípio que Deus estabelece, a bênção vem sobre a sua vida. A multiplicação que só Deus pode gerar através de você, irmão, vem sobre a sua vida e sobre a minha vida, amém, querido? O mesmo acontece com uma pessoa que oferta um pouco aqui, outra ali. Ele fica achando o quê? Não, vai cair sobre mim também, porque eu estou dando, ofertando a Deus. Não. Você está fazendo, mas está fazendo o quê? Errado. Repete comigo. Olha, você, muitas vezes, fazemos errado. Precisamos fazer a coisa certa, querido. Alimentar de forma correta. Toda vez que nós pegamos o nosso filho, nós queremos dar tudo o que ele quer ou aquilo que ele precisa para crescer? Aquilo que ele precisa para crescer. Então você fala, olha, não vai comer tanto doce não, vai comer um alfacezinho, né? Vai comer um repolhozinho, vai lavar direitinho para não pegar H. pylori, mas tem que dar um grau. Amém, querido? Você vai alimentar de forma correta. Olha para mim, se você, irmão, quer consagrar tudo aquilo que Deus colocou na sua mão, faça correto. Olha para o seu irmão e fala assim, meu irmão, olha para ele mesmo, me ajuda aí. Fica pensando que ele não vai lhe pegar, não. Fala, meu irmão, faça correto, irmão. Quem está entendendo isso? E quando a gente não faz correto, a gente tem até dinheiro, mas não tem prazer nele. Até ganha, mas não tem paz. Você percebe que na vida da pessoa, aquele recurso nunca traz o quê? Felicidade, alegria. Por quê? Porque tudo que chega para reter, nunca para partir, nunca para dividir, nunca para abençoar. Quem está entendendo, irmão? A bênção que eu preciso, irmão, está na sua mão. E a bênção que você precisa está na minha. Quem está entendendo o que eu estou te falando? É assim que funciona, irmão. Precisamos seguir esse princípio bem claro sobre a nossa vida. Porque nós acreditamos, querido, que nós temos que abençoar em várias coisas, seja em missões, seja em cesta básica, mas tudo isso é além do dízimo. Tudo isso é além daquilo que eu separo para consagrar a minha vida financeira, para separar, para dizer que as minhas finanças é do Senhor. Então, quando a nossa finança é do Senhor, irmão, ela dá disposição de quem? De Deus, para a vontade de Deus, para a obra de Deus, para o querer de Deus. E olha para mim aqui, não tenha medo. Tudo aquilo que é consagrado a Ele não acaba, só multiplica. Não tenha medo de não ter amanhã. Quem garante isso é Ele. Enquanto vier a vasilha, não faltará azeite. Enquanto tiver vasilha, não faltará azeite, querido. Você entende o que eu estou te falando? Que Deus possa nos ensinar cada vez mais a ser mais liberal. E eu não estou dizendo uma palavra para você sair entregando tudo que você ganha. Longe de mim, não é isso. Mas que nós possamos viver de forma clara os princípios que Deus estabeleceu. E quando você consagra esse recurso a Deus, Deus não só protege, tipo assim, o seu dinheiro não vai acabar, Ele protege a sua mente, te trazendo sabedoria aonde aplicar esse dinheiro, trazendo compreensão, como você cuidar dos recursos que Ele te deu. Então, quando você consagra a Deus, aquilo que é consagrado não é para usar em outra coisa. Quem está entendendo isso aqui, irmão? Então, quando a gente vier aqui, olha, eu vou passar um óleo no meu carro. Eu lembro da experiência do irmão que está aqui, não vou falar o nome dele. Ele tinha um Celtazinho com um somzão batendo. E eu passava e falava, consagra esse Celta para mim, irmão. Eu falei, rapaz, mas eu amo muito o irmão, né? E o irmão só no pagodão, numa rocha. E eu falei, rapaz, não vou consagrar isso não. E ele disse, vamos lá. Ele falou, mas você não quer consagrar não? Que ele é meio assim. Você não quer consagrar não? Eu falei, não, vou consagrar. Mas deixa eu te explicar. Eu vou vir aqui amanhã com óleo. E quando eu jogar no teu carro, se você ir para o pagode, para a prostituição, Deus pode pegar o teu carro, furar pneu, bagaçar. E aí, varão, vamos consagrar? Ele falou, não, deixa quieto. Estou sentindo que você não quer consagrar. Quem está entendendo? Olha para mim. Deixa eu falar uma coisa a você. Assim também é nosso recurso. Se você consagra a Deus, dá os seus 10%. Não bota no tigril não, que vai embora. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não bota nos vícios não, que vai embora. Porque tudo que é consagrado é para usar para quê? Para o reino de Deus, irmão. Para a obra de Deus.
A sua família é a obra de Deus. Quem está entendendo? O seu descanso é a obra de Deus. Então coloca o resto nisso. Mas toda vez que a gente consagra alguma coisa e usa para coisas que não agradam o coração de Deus, vai dar problema. Vai dar problema. Quem está entendendo o que eu estou te falando? Quem quer sabedoria que protege as finanças aí, dá uma glória a Deus, irmão. Eu vou consagrar tudo agora, Léo. Amém, querido? Segunda coisa. Precisa ser distribuído antes de ser multiplicado. Isso é muito forte, isso. E os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queria, e o fez, mesma coisa com os peixes. Então, para ser abençoado, precisa ser trazido primeiro. E muitas vezes nós queremos viver uma estação nova nas finanças, amém? Quem quer, levanta a mão aí. 2026 você vai viver uma estação nova na sua área financeira, amém, querido? Você crê nisso? Mas olha para aqui, não espera ter para trazer, não. Não espera ter para consagrar, não. Consagra aquilo que já está na sua mão. Quem está entendendo isso? Consagra primeiro, multiplica depois. É isso que o Senhor nos ensina, querido. Precisamos trazer primeiro, para que Ele multiplique depois. Como dá esperança, entenda isso muito claro no nosso coração. Não existe pouco com Deus. Não existe pouco com Deus. Porque na mão dele, irmão, tudo cresce. Na mão dele, tudo cresce. Suas finanças crescem. A sua família cresce. O seu entendimento cresce. A sua saúde cresce. Quem está entendendo? E sua vida espiritual cresce. Ontem eu estive na casa de um irmão para orar por ele, pela família, irmão. E como meu coração se alegra. Não só porque era aniversário dele, estava com a família, mas como a família dele está. Vivendo os princípios de Deus. Servindo na casa de Deus. E a felicidade no ar, no coração, na família ao redor. Quem está dentro que estou te falando isso, irmão? E às vezes você está acumulando tanto e não compartilhando nada. E vive uma vida tão pesada, tão carrancuda. Já percebeu isso? Quando fala em dinheiro, você se transforma. Quando fala em dar, você se revolta. Por quê? Ainda bem que aqui não tem ninguém assim, amém, querido? Só lá fora. Você entende que eu estou te falando isso? Eu estou falando porque é uma verdade, irmão. Muitas vezes na minha casa, minha esposa falava isso. Olha desse, não tem dinheiro não, irmão. E nunca tinha mesmo. Mas eu ia falar isso, falei, vamos ajeitar. Tem não, mas Deus vai providenciar, amém, querido? E as coisas vão o quê? Multiplicando. Por quê? Porque é tudo consagrado. Quando é consagrado, não é pouco, é o suficiente. Quem entende o que eu estou te falando? Olha para mim, aquilo que você tem no seu bolso e na sua casa, não é pouco, é o suficiente. É tudo que Deus precisa para o quê? Multiplicar, para transformar. Em nome de Jesus. Você crê nisso, irmão? Dá uma glória a Deus. Quem sabe, se ele tivesse comido primeiro, retesse primeiro sobre a sua vida, teria até potencial de multiplicar, mas nunca multiplicaria. Quem conhece alguém aqui que tem um potencial de multiplicador, levanta a mão. É sério, eu conheço um bocado. Olha para mim, mas nunca multiplica. Você conhece alguém assim? Tem um potencial para multiplicar, tem um potencial de fazer crescer, mas nunca acontece, Juninho. Por que será? E vem um cara às vezes menos preparado, bota a mão e as coisas acontecem. Por que será? Porque tem um potencial, Deus abençoou, mas ele não repartiu, ele reteve. Toda vez que o que você tem é abençoado e você não reparte e retém, tem um potencial de multiplicar, mas nunca multiplica. Porque você não está repartindo, você está retendo. Olha para mim, a Bíblia não diz isso, mas eu tenho certeza no meu coração que tinha mais gente com pão ali, pastor Neto. Tinha mais gente com peixe ali, olha para mim. Quem sabe nessa noite, tem gente aqui com pão e com peixe guardado. Que pode apresentar a Deus para ser o multiplicador. Quem está entendendo o que eu estou te falando? E
perde a oportunidade de quê? De apresentar, de colocar no lugar certo, colocar na mão certa. Amém, querido? Mas nessa noite eu creio, irmão, que Deus vai levantar muita gente da relva nessa noite. Amém, querido? Aqueles homens que estão lá atrás da relva com seus pãozinhos, com medo, vai se levantar e falar assim: eu também tenho um pão, eu também tenho um peixe, conta comigo. Quem é que Deus pode contar aqui? Levanta a mão. Levanta aí a mão, só quem Deus pode contar, irmão. Quem Deus não pode contar, fica tranquilo, fica com teu pão aí, fica com teu peixe aí, não tem problema. Deus não está chateado com você não, só não vai multiplicar de quem está à disposição. Quem está entendendo isso? Quem sabe, olha para mim aqui, quem sabe Deus te levantou nessa geração como um poderoso evangelista, como alguém que pode abrir 10, 20, 30 células esse ano de 2016, amém, querido? Mas se você ficar guardado, reter, nunca vai acontecer. Mesmo tendo potencial, nunca vai acontecer. Por quê? Porque você quer só para você. Quem está entendendo o que eu estou te falando? E se você quer crescer, tem que liberar. Tem que liberar, tem que repartir. Reparte o recurso, reparte a casa, reparte a amizade. Quem está entendendo o que eu estou falando? E quando você reparte, não fica pouco, multiplica. Aleluia. Você crê nisso? Terceira coisa, para a gente começar a encerrar. Precisa ser testificado com satisfação e abundância. Aquilo que Deus faz na nossa vida tem que ser testificado, irmão, de forma muito clara, com a abundância do Senhor. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse os seus discípulos: juntem os pedaços que sobraram, que nada seja o quê? Desperdiçado. A abundância não é ter e jogar fora, é alimentar todos e cuidar do que sobra. Quem está entendendo isso? Mas na nossa vida a gente começa a entrar com um espírito parecido como esse. Deus abençoou, Deus multiplicou, está sobrando, está transbordando. Aí fala que nada, rapaz, bota aí, amanhã nós compramos outro. Não, cara, não, lembra, aquilo que você quer desperdiçar hoje pode alimentar alguém amanhã. Amém, querido? Então às vezes o cara que está falando assim, junta tudo aí, guarda que amanhã. Não, um cara que é avarento, é um cara que conhece os princípios de Deus. Guarda isso aí, mano. Não desperdiça não. Junta, bota na vasilha. Amanhã te esquenta de novo, faz um cuscuz temperado. Não é assim que a gente faz, irmão? Alimenta quantas pessoas? É assim que funciona, irmão. Mas isso revela no nosso coração, por quê? Porque deu uma folgadinha no bolso. A gente acha que pode deixar as coisas de qualquer jeito. Quem já fez isso aqui? Eu já fiz, irmão. É assim ou não é? Ah, sobrou 200. Ah, como uma pizza aí, irmão, né? Da qual hoje eu quero de camarão. Hoje eu posso. Amém, querido? Aí você compra, amanhã aparece uma coisa e fala: meu Deus, para que eu vou gastar aqueles 150 lá no camarão? Quem entende isso, irmão? Porque quem sabe nem chegou a estação do camarão ainda, mas sobrou um pouquinho, você já quer desperdiçar. Então é isso que ele falou assim: olha, sobrou, recolhe. Recolhe, está todo mundo cheio. Guarda, tem 12 cestos, irmão. Então vocês vão guardar para aprender a alimentar. Amém, querido? Então olhe para mim aqui. Não desperdice aquilo que Deus te entregou na tua mão. Seja finanças, seja obra, seja família. Porque muitas vezes Deus coloca uma família maravilhosa na nossa mão, é ou não é? E porque a gente não consegue administrar, a gente vai desperdiçando a família. Vai perdendo a oportunidade, por quê? Porque a gente acha que a família está lá, ó, disponível. É assim? Ah, ela entende. Não, olha, tira o desperdício. Aproveita o cônjuge, aproveita os filhos, aproveita a presença. Quem está entendendo o que eu estou te falando, irmão? É isso, não desperdiça, querido. Não desperdiça a casa de Deus, a obra de Deus, o seu irmão. Aproveita tudo que Deus coloca ao seu redor. Sem o quê? Sem desperdiçar nada. Sem perder um momento, um tempo, um segundo. É isso que Deus está falando para nós, irmão. Não desperdice a sua vida. Não desperdice a sua fé. Não acumula, reparte, derrama. Entrega tudo que Deus colocou na tua mão, querido.
Então eles ajuntaram, encheram 12 cestos, e com os pedaços de 5 pães de cevada, deixado por eles que tinham comido. Depois de ter visto esse sinal miraculoso, irmão, olha que coisa poderosa. Depois de ter visto isso tudo, o que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, esse é o profeta ao qual o mundo esperava. Por que ele é o profeta ao qual o mundo esperava? Porque ele não só multiplicava, ele não desperdiçava. Olha para mim, a palavra diz que toda a criação espera com grande expectativa que a manifestação de quê? Dos filhos de Deus, que não só faz, mas não desperdiça nenhum tempo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Com nada na sua vida. Não perde tempo para amar, não perde tempo para servir, não perde tempo para orar, não perde tempo para abençoar. Quem está comigo aqui, irmão? Olha para o seu irmão e fala assim: não perde mais tempo não, querido. Olha para ele mesmo assim, só você está com toxicólogo. Não perde tempo mais na tua vida não, irmão. Não perde mais o tempo dessa vida preciosa que o Senhor te deu. Seja o multiplicador da fé que Ele te entregou. Não retém. Mas por que a gente não derrama? Olha para mim aqui. Porque a gente está preocupado conosco. A gente está preocupado com a gente. Se eu entregar demais e me ferir, se eu entregar demais e quando eu precisar, e se eu entregar demais e quando chegar na minha vez, ninguém estende a mão. Quem já pensou assim, irmão? Eu dou, mas quando chega a minha vez, ninguém me... É assim ou não é? Olha para mim, o teu pai não te esquece de você não, irmão. Quanto mais você dá, mais ele te entrega. Quanto mais você gasta a sua vida, mais vida ele te dá. Quanto mais você derrama unção, mais unção ele te dá. Quem está entendendo o que eu estou te falando? Mas toda vez que você proteger a sua vida, você vai perdê-la. Perdê-la dentro de você, dentro da sua vontade, dentro dos seus pensamentos, dos seus achismos. Que a palavra diz que aquele que buscar salvar a sua vida vai perdê-la, mas todo aquele que perder por amor a Ele vai ganhar, amém? Tem alguém que vai ganhar a vida com Deus aqui? Levanta a mão, irmão. Não guarda a tua vida, gasta tudo que Ele te entregou, querido. Seja multiplicador de vida, amém, querido? É isso. Então, uma das coisas para você aprender: celebre a abundância. A abundância da nossa vida tem que ser o que? Celebrada. Você tem vida? Celebre isso. Celebre vida. Corra, pule. Declare as grandezas de Deus sobre a sua vida, sobre a sua história, irmão. Não fica retendo as informações que Deus já fez na sua vida. Eu vou na contramão de uma coisa aqui. Tem que falar assim: não conta não. Se contar, estraga. Está retendo. Deus fez na sua vida, proclama, celebra, chama os irmãos. Conta. Para celebrar junto, irmão. Mas quer celebrar sozinho, vai acabando, vai terminando. Até tem, mas não tem prazer no que tem. Quem está entendendo? Quem sabe nessa noite, irmão, você foi abençoado. Olha aqui com uma promoção, com 10º gordo. Olha para mim, não guarda só para você não, irmão. Chama o irmão para comer pizza hoje, amém? Fala: hoje eu vou abençoar a tua vida, irmão. Vou celebrar o transbordar, amém, querido? Olha para mim aqui. Não tenho nada na agenda depois do culto, viu? Amém, querido? Aleluia! Não tenho nada. Eis-me aqui, Senhor. Amém? Olha para mim. Mas você não consegue, irmão. Sempre retém. Sai correndo. Aquilo que ninguém vê, ninguém estraga. Já está estragado. Tudo que fica parado fede, irmão, apodrece. Você entende, irmão? A vida com Deus é um rio. Aleluia. Testemunhos feitos do Senhor. Agradeça a Deus, transborde. Celebre. A sabedoria quando a gente não desperdiça, irmão. A sabedoria quando não há desperdício. Olha para mim. Sabe quando é desperdício? Quando a gente paga algo para alguém. Quando a gente abençoa alguém. Quando não é bênção. Quando é uma troca futura. Quem está entendendo o que eu estou falando?
Você convida o cara para comer uma pizza hoje, um cuscuz a semana que vem, e um cachorro quente na terceira. Se ele não chamar na quarta, fala, não chamo mais, só quer. É assim ou não é? É assim ou não é, irmão? Porque não é uma bênção liberal, é uma troca futura. Então eu não estou fazendo por aquilo que eu quero celebrar, mas por aquilo que eu tenho possibilidade de receber lá na frente. Que entendendo o que eu estou falando? É assim, irmão. Tudo na nossa vida. Às vezes a gente vai entregando algumas coisas, quando a gente não vê o retorno, a gente para de entregar. É assim ou não é, irmão? Então a gente nunca vai ver o transbordar, o multiplicar, irmão. É quando entrega sem esperar retorno, e é Deus que multiplica. Foi Deus que multiplicou os pães e os peixes, irmão. O menino não estava preocupado se ia receber mais. Ele falou assim, ó, o que eu tenho é pouco, mas eu quero entregar na sua mão. Para quê? Para ele comer? Não, para os outros se alimentarem. Quem está entendendo o que eu estou te falando, irmão? É pouco, entrega para outros se alimentarem. E você vai ver como Deus vai multiplicar a tua história, a tua fé, a tua vida espiritual. Vai trazer paz, alívio para a tua mente, irmão. Prazer naquilo que você faz, irmão. Coisa poderosa, irmão. Aleluia, quem está comigo aqui, dá glória a Deus, irmão. Hoje celebramos a bênção de Deus, os milagres de Jesus, amém, cara? Ele é a base da nossa fé, Ele que gerencia a nossa vida, Ele que dá destino à nossa história. Creia nos milagres que Jesus tem feito na nossa vida, creia nas promessas que Ele tem para você. Creia nisso. Eu fico imaginando, mano, um menininho passando na multidão, 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Vai para onde, menino? Eu vou entregar os discípulos de Jesus ali. Oxe, mas só esse pouquinho não, irmão. Se ele está aqui, eu preciso entregar ele. Lá é besta, irmão. Esse pão não dá nem para você. Esse peixe não dá nem para você. Não tem problema não, irmão. Vou entregar na mão dele. E ele entrega na mão dos discípulos. Ele entrega Jesus. Muitas vezes é assim na nossa vida. Olha para mim aqui. Você começa a entregar o seu pouco para Jesus. E às vezes começa a falar, meu Deus, não dá nem para você. Vai cuidar da tua vida. Vai cuidar da tua história. É assim ou não é, irmão? Vai cuidar das tuas coisas, irmão, para não faltar para você. E essas pessoas que estão indo atrás das coisas, e as conseguem, as retêm, mas muitas vezes ela volta e fala assim, ora por mim, por quê? Porque eu estou sem paz. Ora por mim, por quê? Porque minha mulher falou que eu sou avarento. Ora por mim, por quê? Porque a minha vida não está fluindo, por quê? Porque não entregou na mão de Jesus. Olha para mim, entregar na mão de Jesus não é um erro, é um princípio. Entregar a nossa vida a Ele não é um erro, é um princípio. Na hora certa Ele vai multiplicar tudo aquilo que você está derramando. Quem está entendendo isso? Olha para o seu irmão que está do seu lado e fala assim, olha meu irmão, fala para ele, olha meu irmão, ainda esse ano, não retenha a tua entrega, porque Ele ainda vai multiplicar. Aleluia. Você crê nisso de coração? Não retenha, irmão. Continua, porque Ele ainda vai multiplicar. O tempo é dele, a hora é dele, amém, querido? Tudo que nós recebemos do Senhor é para repartir e ser celebrado. Amém, querido? Se coloca de pé em nome de Jesus. Olha para mim. De um, Ele multiplica milhares. Você entende? De um, Ele multiplica milhares. Quem sabe, olha para mim, nessa noite, você é um que Deus procura. Você é um que Deus procura, que vai colocar tudo na mão dEle, que vai entregar tudo a Ele sem medo, irmão, sem restrições, que não vai ter medo do amanhã. Ele multiplica o milagre da entrega, querido. Ele faz grandes coisas naquilo que você entrega na mão dEle. Tem uma decisão de fé nessa noite. Coloque tudo aquilo que você tem nas mãos dEle. Olha para mim, querido. Que medo é esse de buscar ao Senhor? Que medo é esse de entregar na mão do Senhor? Que medo é esse de viver tudo aquilo que Deus projetou para a sua vida, querido?
Não tenha medo de entregar na mão certa. Não tenha medo de entregar tudo na mão do Senhor. Olha para mim,